verdadeiramente nós estamos aqui por uma razão diferente. Essa razão é a candidatura que temos aqui ao Conselho de Pombal e que é liderada pelo Diogo Mateus, que é o atual Presidente de Câmara e que eu tenho muita confiança vai continuar a ser o Presidente da Câmara de Pombal. Mas quero também felicitar, através do Presidente da secção, do Pedro Pimpão, todo o trabalho dos que permitiram que realmente se fizesse uma nova edição desta rentrée política que este ano vem bem a calhar para a pré-campanha eleitoral. E sabem que eu sou muito direto, gosto muito de falar de forma explícita. Quero dizer-vos porque estou aqui e porque é que penso que temos razões para ter confiança num bom resultado. Em 2013, fechamos, como já aqui foi referido, um longo ciclo de gestão social-democrata no Conselho. E nós orgulhamos-nos desse ciclo que foi feito. Conseguimos, felizmente, não foi assim em todo lado, mas conseguimos abrir um ciclo novo com o Diogo Mateus, com a gestão social-democrata também. Sabemos que há sempre alguma continuidade. Muitos dos que estiveram com o anterior Presidente de Câmara, o Narciso Mota, o engenheiro Narciso Mota, estão hoje também aqui e estão a liderar esta Câmara Municipal. Infelizmente, o engenheiro Narciso Mota decidiu também candidatar-se como independente. Está no seu direito. Nós não iremos, com certeza, dizer mal do que ele fez em Pombal. Não está na nossa maneira de estar e de ser dizermos mal dos nossos quando eles fizeram bem connosco. Nós temos pena que ele tenha decidido candidatar-se. Porquê? Porque nestes 4 anos, a escolha que o PSD aqui fez para a Câmara comprovou ser uma boa escolha. Nós conseguimos, nestes anos, não perder nenhum do balanço que vinha de trás e até conseguindo, em simultâneo, ir tratando daquilo que eram as responsabilidades de médio e longo prazo que estiveram associadas a investimentos importantes que foram feitos no passado, ao mesmo tempo, lançar novos investimentos para o futuro. Conseguimos, portanto, manter aqui o equilíbrio, apostar em áreas decisivas para o futuro de Pombal e ter a proximidade suficiente com as pessoas para que elas tivessem o conforto de achar que não apenas a Câmara estava bem dirigida, bem gerida, a apostar no futuro, mas também que tinha a proximidade que devia às juntas de freguesia, às pessoas que esperam sempre daqueles que são os nossos autarcas, uma palavra mais próxima, um acesso mais direto, uma intervenção que possa melhorar não apenas o seu dia-a-dia, mas a sua perspectiva para o futuro. E isso aconteceu com o Diogo Mateus. Essa é a razão porque o PSD, e em particular o PSD Nacional, está muito tranquilo com a escolha que foi feita. E estamos tranquilos não apenas por aquilo que eu aqui já referi, mas também porque a nossa percepção é de que as pessoas, os pombalenses, comungam desta nossa avaliação e estão satisfeitas com aquilo que foi a alteração que se fez com o novo ciclo que se abriu nas últimas eleições. Portanto, caro Diogo, nós estamos aqui a responder positivamente à proposta que foi feita, quer pela secção, quer pelo distrito de Leiria, dizendo que estamos reconhecidos pelo bom trabalho que toda a tua equipa fez contigo, à liderança da Câmara, e estamos muito confiantes de que isso será reconhecido também pela grande maioria dos eleitores em Pombal. E é isso que faz crescer ainda mais a nossa mobilização, a nossa confiança relativamente ao futuro.
Estas eleições são eleições marcadamente locais. Já o disse noutras ocasiões, é evidente que sempre elas são importantes no plano nacional. No caso do PSD, porque o PSD é um partido que tem uma ampla implantação autárquica. Nós, nas últimas eleições, não tivemos um bom resultado. Tivemos um mau resultado em termos nacionais. E eu estou, desta feita, muito confiante de que os nossos resultados em termos nacionais vão ter uma evolução muito positiva. Bem sei que isto não é partilhado por muitos analistas políticos que têm uma perspectiva diferente, mas nós estamos sempre muito atentos ao trabalho que os nossos autarcas realizam, seguimos com muita atenção e partilhamos muito de perto as escolhas que foram feitas para este novo ciclo autárquico e eu sei que temos muito bons candidatos em todo o país e que isso nos permitirá também, nos casos pelo trabalho que foi feito, nos outros por aquilo que é o nosso programa e os nossos candidatos para o futuro, melhorar significativamente o resultado eleitoral e mostrar que o PSD continua a ser um grande partido nacional com uma grande implantação, quer nos municípios, quer nas freguesias. Por isso, quando ouvimos falar de descentralização, não olhamos para essa discussão como alguém que foi surpreendido de repente por um tema novo, por um tema que vem a propósito das eleições. Nós sabemos o que lutamos ao longo de toda a democracia portuguesa porque as câmaras municipais, as juntas de freguesia pudessem conhecer um desenvolvimento maior, ter mais instrumentos ao seu alcance para poder satisfazer as comunidades locais. E sempre que tivemos responsabilidades de governo, mostramos que é possível fazer mais em matéria de delegação de competências e de descentralização efetiva. Temos pena que este novo ciclo autárquico não possa começar com uma clarificação do que é que, em termos legislativos, pode vir a significar um novo fogo descentralizador no país. Como já referi, o Governo andou muito distraído, inviabilizou muitas propostas do PSD no último ano e meio e só acordou para esse assunto já muito próximo das eleições. Isso tornou praticamente impossível, como o próprio Partido Socialista reconheceu, que se pudesse avançar mais rapidamente, antes da campanha eleitoral, para que os autarcas que vão ser eleitos pudessem, junto das suas comunidades locais, assumir compromissos seguros e ambiciosos, escurados numa nova lei de competências e atribuições e numa nova lei das finanças locais. Mas, cumpridos que estão estes 2 anos, quase 2 anos, metade da legislatura, que o Governo desperdiçou, não fazendo o que era necessário para que essa reforma se efetivasse, esperamos que os próximos 2 anos não sejam igualmente perdidos em trocas de acusações com os parceiros do Governo e com a oposição e que, finalmente, o Governo trabalhe seriamente para poder concretizar essa reforma. Sabemos que os municípios podem hoje desempenhar realmente um papel muito relevante e mais relevante na atração de investimento, na fixação, portanto, das populações e, nessa medida, travar aquilo que é a fuga de pessoas dos territórios que ficam, em termos demográficos, mais penalizados, ou por estarem no interior, ou não estando no interior, por não serem suficientemente atrativos para poderem fixar os seus próprios recursos humanos ou para atrair novos recursos. E esta nova geração de quadros autárquicos que nós temos tem comprovado estar à altura destes novos desafios. Significa isso, portanto, que temos muito orgulho
nos nossos autarcas, como é o caso aqui em Pombal, para mostrar ao país que não ficámos parados no tempo. O Rui Mateus... peço desculpa. Agora, estava a pensar em Lagos, peço desculpa. Não há nenhuma razão, como eu dizia, para que se possa pensar que ficámos parados no tempo. Pelo contrário, nós estamos muito atentos às novas oportunidades. Não estamos à espera, como no governo do país, que elas nos caiam do céu, que nos possam ser trazidas pela conjuntura económica mais favorável. Nós sabemos ir atrás das oportunidades, fazer o investimento que é necessário, atrair os investidores, qualificar a nossa oferta, seja na área educativa, seja na área social. É por isso que nós podemos mostrar a Portugal que não é preciso estar no governo para defender o interesse dos portugueses e fazer alguma coisa pelo futuro dos portugueses. Mas, naturalmente, não nos esquecemos que a política económica, em termos nacionais, tem uma influência decisiva nas oportunidades que podem ser criadas a partir também do poder local. O Diogo Mateus tem muitas ferramentas à sua disposição para mostrar como isso foi possível em tempos de maiores dificuldades e em tempos de maiores facilidades. Mas como não somos daqueles que ora estão muito otimistas, ora estão muito pessimistas, gostamos de fazer pelo futuro, de modo a trazer sempre as oportunidades à nossa porta. Trabalhamos todos os dias para isto. Por isso nos espanta que às vezes no debate público se façam declarações que nos parecem tão deslocadas da realidade que precisam seguramente de clarificação. Refiro-me a declarações que ouvi hoje ao Primeiro-Ministro, ao Dr. António Costa, a propósito dos números que ficaram conhecidos sobre o acesso ao ensino superior nesta primeira fase de colocação dos candidatos. Foram números bons, como todos sabem. O acesso ao ensino superior teve uma inversão em 2014 e de então para cá, todos os anos, vem melhorando o número de candidatos que consegue ser colocado nesta primeira fase no ensino superior. E este ano, esse número ainda se reforçou mais. Nós congratulamos-nos, evidentemente, com esses números, como com aqueles que se registaram o ano passado, e há 2 anos, e há 3 anos. Mas ficamos perplexos quando ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que esta notícia sobre o acesso ao ensino superior nesta primeira fase significa que os portugueses deixaram de dar ouvidos àqueles que diziam que tínhamos licenciados a mais e que não era importante continuar a estudar. E eu pergunto-me, a quem é que o Primeiro-Ministro se está a referir? Está a pensar em alguém em particular? Houve alguém que tenha feito declarações neste sentido e que não nos esteja aqui a ocorrer? Continua o Primeiro-Ministro. O país não tem licenciados a mais. O que o país tem ainda é empregos a menos para os licenciados de que necessita. Mas as pessoas estarem a querer voltar a prosseguir os estudos significa que voltaram a acreditar que no futuro este país vai continuar a criar empregos de mais qualidade e a valorizar aqueles que puderam estudar. Acrescentando, é esse aumento de alunos do ensino superior, ao contrário do que a direita nos quis fazer acreditar, e ao contrário do que ainda hoje a direita acredita, que vai fazer a nossa economia ser competitiva. Não é o empobrecimento dos salários, a destruição dos direitos ou a precariedade das relações laborais. Não, é termos portugueses com cada vez mais conhecimento, mais formação e maior aptidão
para aumentarem e melhorarem aquilo que produzimos. Nunca, em qualquer tempo, me recordo, seja à direita, ao centro ou à esquerda, de ouvir ninguém dizer que temos licenciados a mais, que as pessoas não deveriam continuar a estudar, que o que era bom era ter uma economia com salários baixos e que o melhor mesmo era as pessoas ganharem pouco. Não tenho ideia. E julgo que há, não sei se partilham comigo esta observação ou não, não sei se há, mas devia haver um certo limite para se dizerem estas coisas, sem consequência, de forma gratuita, com impunidade. Eu creio que o Primeiro-Ministro tem a obrigação de fundamentar este tipo de acusações. Citar alguém, apresentar o caso, mostrar a quem é que se está a referir. Porque senão, se o não fizer, se a comunicação social não confrontar o Primeiro-Ministro com estas declarações, a quem se refere? Cite, por favor. A quem está a acusar? Quem é que fez tais afirmações? Quando? Aonde? E se, evidentemente, o Primeiro-Ministro não responder a estas questões, então vai começando a ficar uma espécie de traço político que se vem acentuando, em que o Dr. António Costa vai produzindo afirmações que não têm qualquer suporte na realidade. Porque estou eu a falar disto? Porque o Dr. António Costa é Primeiro-Ministro do país. Não é uma pessoa qualquer. Não pode dizer impunemente estas coisas sem ser chamado à atenção. Se isso acontecer, reiteradamente, lembro que o Dr. António Costa já me tinha acusado de todos os dias dizer mal dos bombeiros. Ainda hoje estou à espera da prova que o Dr. António Costa possa apresentar para uma tal afirmação. Se reiteradamente ele aparece com este tipo de afirmação, então eu julgo que ele se transforma ele próprio numa espécie, já não é de um agente provocador, é de um agente poluidor do nosso debate político. E nós gostaríamos que o nosso debate político fosse o menos poluído possível, para podermos confrontar as nossas opiniões, para podermos ter, junto dos portugueses, o espaço necessário para explicar aquilo que nos separa e não para criar falsas divisões ou falsas oposições. Eu diria até, fazendo alguma graça, que se este sistema persistir em não clarificar a situação e se mantiver esta forma de poluir o debate político, eu acho que o Ministro das Finanças poderia encontrar aqui um forte incentivo para, nos próximos anos, aliviar as responsabilidades dos contribuintes e, sem custos, portanto, para o contribuinte, lançar uma espécie de taxa poluidor-pagador que, com certeza, daria autossustentabilidade à política orçamental. Nós precisamos de aproveitar bem todas as oportunidades para qualificar os portugueses. Tem-se dito, e com razão, nós temos hoje uma geração, uma jovem geração, da mais qualificada da nossa história. Esse trabalho preparatório começou há muitos anos, não pertence a um governo em exclusivo. Vários governos contribuíram para que as novas gerações sejam das mais qualificadas. Em particular, eu tenho orgulho em ter estado num governo que pôs em prática o ensino obrigatório estendido até ao 12º ano. Já tinha sido aprovado no Parlamento em 2009
mas nunca tinha sido concretizado. Foi o governo que chefiei que concretizou o alargamento da escolaridade obrigatória aos 12 anos. E não por acaso, foi em 2015, no ano 2014-2015, que se formaram os primeiros jovens com o 12º ano de escolaridade obrigatória. E talvez por isso, 2015 tenha sido um ano em que aumentou de forma significativa o número de candidatos ao ensino superior que obtiveram colocação na primeira fase. Uma coisa não está dissociada da outra. Claro que o facto de haver uma situação económica melhor em 2015 também ajudou a que mais gente tentasse a sua sorte na colocação do ensino superior. Mas, basicamente, nós tínhamos mais jovens formados com o 12º ano e, portanto, com condições para poder candidatar-se ao ensino superior do que nos anos anteriores, porque tínhamos generalizado a educação obrigatória ao 12º ano. Portanto, nós temos muito orgulho em que estes números possam ser ainda mais incentivadores de termos mais jovens a ter mais qualificações, seja no ensino superior universitário, seja no ensino superior politécnico. Não queremos, como alguns às vezes sugerem, criar uma espécie de ferrete para todos os outros que querem escolher outras opções. Isso é que nós não podemos fazer. Não podemos agora classificar e rotular de forma negativa todos aqueles que por qualquer razão decidem não prosseguir os seus estudos e ainda assim poder ter, como cidadãos, uma vida com ambição e uma vida com dignidade. Mas precisamos realmente de ter melhores ferramentas do que tivemos no passado. Hoje em dia existem mutações tecnológicas intensas que nos levam a acreditar que dentro de alguns anos, podem ser daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos, não sabemos, mas não será, portanto, um futuro muito distante em que uma parte muito significativa das profissões que existem hoje desaparecerão. Reparem bem que nós hoje já levamos muitos anos até concluir o ensino secundário, mais uns quantos a concluir o ensino superior e depois há muitos, felizmente, que querem fazer pós-graduações, mestrados e doutoramentos. Todo o tempo que percorre este caminho de qualificação crescente pode muito bem conviver com mutações tais que possamos estar hoje a preparar pessoas para profissões que vão deixar de existir muito rapidamente. E um dos grandes desafios que as sociedades modernas enfrentam é justamente o de conseguirem adaptar os mais jovens, as suas estruturas formativas, a necessidades que estão a mudar muito rapidamente. Ora, aí está um bom desafio para que o Governo possa trabalhar também mais intensamente com as comunidades educativas, com as universidades e com os politécnicos também, com instituições da sociedade civil, com as empresas, para tentar perceber quais são realmente as tendências de médio e de longo prazo, porque o médio e longo prazo chegam sempre muito mais depressa do que a maior parte das pessoas pensa. Mas isso obriga, evidentemente, a manter aquilo que no PSD é assim uma espécie de marca d'água, que é um espírito inconformado, reformista, que aproveita sempre todo o tempo para pensar o futuro de uma maneira diferente do presente. Era isto que nós gostávamos que o Governo da República pudesse exibir, uma qualidade reformista, aberta, sem ressentimentos, sem estar sempre a rotular os seus adversários, a imputar-lhes afirmações que não existem, posicionamentos que não são verdadeiros, mas que usasse o tempo, gastasse o tempo que tem nos verdadeiros debates que interessam aos portugueses e ao futuro. É isso, tenho a certeza, que o Diogo fará aqui em Pombal, que muitos dos nossos candidatos farão nos seus municípios, mas à nossa escala é isso que nós temos de fazer também no país.
Um abraço, Diogo. Tenho muita confiança neste resultado. Nessa medida, tenho quase a certeza de que a gestão social-democrata, a ambição, no futuro continuará aqui em Pombal. Um abraço e obrigado.